Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a principal dificuldade das pessoas em referência ao AutoCAD, que é justamente quando a gente se preocupa em desenvolver um projeto e a gente vai lá na nossa área de plotagem, a gente arruma ele, né? E na hora que eu coloco o meu texto sai na altura errada, né? Então eu vou mostrar um pouquinho da configuração do CAD, como que a gente faz para configurar direto o nosso texto para ele sair de forma rápida, né? Eu já vou iniciar aqui meu AutoCAD, né? Vou desligar aqui o F7 para desligar o meu gridzinho. E qual que é a ideia? Então, eu vou aplicar um conceito bem básico para que quando a gente for fazer o nosso projeto, uma referência de projeto, né, eu vou ensinar um conceito básico. Oficialmente, a unidade de trabalho do AutoCAD, ela é o milímetro, tá? Não que a gente desenhe em milímetro, mas é a unidade operacional do AutoCAD. Tudo que a gente faz, a gente tem que desenhar e depois converter nessa unidade de milimétrica, né? Então, um exemplo bem simples que eu dou, que eu gosto de mostrar às vezes a gente tem uma situação, por exemplo, eu vou desenhar um retângulo, comandinho REC, e eu vou criar um retângulo que, no meu ponto de vista, esse retângulo ele tem que ser um objeto de 1 por 1. Mas por que 1 por 1? Porque nessa minha consciência eu vou trabalhar um retângulo, imagine ali um retângulo não, né, um quadrado, que trabalha ali o tamanho de 1 por 1. 1 por 1 o que? Isso daqui é o meu pensamento, eu estou pensando em 1,1 metros. Então, aqui está o meu quadradinho que eu desenhei com 1 por 1 e eu estou pensando que esse quadradinho ele foi desenhado em metro. Eu vou desenhar também um novo retângulo, vou até fazer um pouquinho mais afastado. E esse novo retângulo ele vai ser de 1 por 1 metro na realidade, mas eu vou desenhar ele em centímetros, então ele seria 100 centímetros por 100 centímetros, também tendo o mesmo tamanho real daquele meu primeiro objeto, só sendo desenhados em unidades diferentes, né? E por último eu vou desenhar aqui também mais afastado um retângulo agora de 1 metro, só que em milímetros, né? Então ele ficaria 1000,1000. E esse retângulo ele tem essa performance aqui, a gente visualmente vendo eles, a gente entende que eles são objetos de tamanhos diferentes, mas o objeto, o tamanho real dele, ele é um tamanho único de 1 metro, né? Aqui eu desenhei um em metros, outro considerando o mesmo tamanho, mas em centímetro, e o outro considerando o mesmo tamanho do objeto, mas em milímetros, tá? Então, quando a gente vê lá na aba Layout, quando eu vejo esse objeto na aba Layout, eu consigo ajustar, eu vou ajustar primeiro um aqui, daí eu vou copiar a aba Layout, tá? A minha viewport. Então, esse daqui que ele foi desenhado em milímetros, que é o meu maior de todos, eu vou ajustar o Zoom, Scale, 1/50xp. O que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo aquele ajuste de escala que a gente vai trabalhar no nosso projeto, né? Vou até fechar meu quadro visual aqui um pouquinho da viewport, para mostrar somente aquele quadrado inicial. Tá? O que acontece realmente? Então, essa minha viewport, eu escalei aquele meu quadrado de 1 metro, né, feito em milímetros, na escala 1/50. Ele está aqui. Eu vou copiar para o lado e vou colocar aqui. Eu vou pegar nesse primeiro agora, aquele quadradinho pequenininho, esse daqui que foi desenhado no metro, vou posicionar, e vou pegar esse do segundo quadrado aqui e vou posicionar. Quando eu posiciono, eu ainda tenho que ajustar a escala deles para eles ficarem com o mesmo tamanho. O que acontece? Vou clicar 2 vezes. E agora, mesmo que eu desenhei ele considerando uma unidade 1 metro, aqui que eu vou informar para o software a unidade de conversão pelo comando Scale. Zoom, Scale. Como eu desenhei esse em metro, esse daqui eu vou ter que colocar que é 1000. Por que 1000? Porque 1 metro equivale a 1000 milímetros. Então aqui eu digito 1050, que é o fator de escala, XP de regulagem de plotagem. Ó. E ele ajusta agora para mim o meu quadradinho. Praticamente não, né? Exatamente igual ao tamanho do outro. Eu estou na minha prancha é milimétrica. E ele aceitou, ó, e ele configurou certinho o nosso quadradinho métrico com o nosso quadradinho milímetros, e ele na minha folha de plotagem, como são elementos na realidade do mesmo tamanho, eles ficaram certinho, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, Zoom, Scale, só que aqui como eu desenhei em centímetros, 1 centímetro equivale a 10 milímetros, então é 10/50 XP. Feito isso, ele também escalou, ó.
Então, visualmente falando, eu criei um quadrado de 1 metro por 1 metro na vida real, né, no nosso tamanho real, e dentro do meu projeto eu desenhei o primeiro sendo em metro, escalei na escala 1:50 com a conversão milimétrica, o segundo em centímetro, também na escala 1:50 com a conversão milimétrica, e o último na escala de milímetro com a conversão milimétrica. É óbvio que 1 milímetro é 1 milímetro, tá? Feito isso, agora eu vou pensar um pouquinho nos textos, tá? Como eu trabalho eles. Então, vamos imaginar lá, né? Por norma, a gente fala que texto, a gente tem que inserir sempre um texto de 2,5 milímetros de altura. É é o menor texto possível. Então, eu vou dar um comando T, né? E vou fazer uma caixinha aqui no meio. E vou falar que esse texto aqui, ele é um texto de 2,5 milímetros, tá? É óbvio que aqui eu não ajustei ele, só simplesmente inserir. Quando eu crio um estilo de texto, alguma coisa assim, se eu colocasse aqui 2,5, né, ou pegar meu texto aqui, eu vou digitar direto na propriedade dele, e eu vier aqui e usar o texto de 2,5, olha que estranho que fica, né? Falando desse texto de 2,5. Oficialmente esse texto está com 2,5 de altura. Então quer dizer que seria equivalente a 2 quadradinhos e meios desse daqui. Tá errado, por quê? Porque quando eu olho no layout ele não aparece meu texto. Se eu medir aqui na prancha, esse texto está gigantesco. Então, mas quando eu seleciono ele, a altura aqui na propriedade, ela tá certa com 2,5. Mas por que não aparece lá no layout? Porque que quando a gente regula a altura de texto na modelagem, a gente tem que ter conhecimento sobre... Primeiro, qual que é a unidade que a gente desenhou? Se a gente desenhou em metro, milímetro ou centímetro. Segundo, qual que é a escala que a viewport que vai representar esse texto foi configurada. Então a gente já tem que saber realmente qual que é a escala de saída, tá? Para quê? Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou entender como que eu vou jogar esse texto gigantesco com 2,5 milímetros na saída. Se eu fosse medir aqui esse texto, mais ou menos, né, daqui para cá, olha, ele está com 45 milímetros, né, tá bem grande ali, né, então eu tenho que fazer esse texto baixar. Como isso? Pensando no tamanho de texto, na altura que esse texto tem que sair, eu tenho que fazer um cálculozinho matemático. Como? Vou abrir a calculadora aqui do CAD. O cálculo matemático ele é bem simples. Eu tenho que pegar a altura de saída, que é 2,5, é o quanto eu quero que ele saia lá na impressão. Eu multiplico essa altura pelo fator de escala. No caso, como eu configurei aquela viewport com 50, eu vou multiplicar por 50. Já deu 125. E esse 125 eu vou ter que dividir pela unidade de trabalho. O que é unidade de trabalho? É aquela conversão matemática que o CAD faz quando você desenha um objeto considerando 1 metro para transformar em milímetro. Então, 1 metro equivale a 1000 milímetros. Então, eu divido esse valor por 1000. Quer dizer o quê? Que a altura real do meu texto ela tem que ser de 0,125. Tá? E o que seria isso? Então, quer dizer que aqui no meu texto, quando eu seleciono ele e venho na altura aqui, né, eu tenho que utilizar aquele fator anterior, né? Então quando a gente vem aqui e utiliza esse fator, esse texto, ó, ele ajeita o tamanho dele e agora sim, com ele pronto aqui, né, eu posso visualizar lá no meu layout e medir. Tá? Eu vou fazer uma medição bem rápida, bem simples aqui em cima, só para a gente conferir na tela. Ó. Então, conferindo bem mais ou menos na minha tela, olha o tamanho que ele está dando agora, 2,7, porque eu não estou trabalhando com precisão, mas seria exatamente isso. Então, agora, esse quadradinho que foi desenhado, de 1 para 1 metro, agora ele está configurado com a altura do texto. Essa função também vai servir para configurar cotas e simbologias, tá? Esse cálculo matemático funciona para fazer isso. Tanto funciona dessa forma que eu vou fazer um exemplo aqui de texto, tá? Eu posso até copiar esse texto aqui porque oficialmente eu só vou regular a altura dele. Vou copiar aqui no meio, tá? E eu vou vir aqui, vou pegar a altura dele e agora eu vou calcular. Como? Vai ser 2,5, que é a altura que eu quero que saia, vezes 50, que é meu fator de escala, né? Opa, deu um errinho aqui no CAD.
2.5 vezes 50, que é o meu fator de escala, né? Divididos agora pela minha conversão entre milímetro e centímetro. Então, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, a altura desse texto oficialmente teria que ser 12.5 quando eu trabalho na escala 1 para 50 no milímetro. Tá? E agora esse texto agora ficou ali com um tamanho de 2.5. Olha lá. Você está vendo que tanto o primeiro texto na minha prancha quanto o meu segundo texto, que foi feito em centímetros, estão visivelmente agora com o mesmo tamanho. Eu poderia até dar um DI aqui para confirmar, ó. Manualmente, tá? Vai dar uma diferenciazinha de precisão, ó. Então ele tem 2.5 milímetros de altura também, mas aqui, ó, são textos com tamanhos bem diferentes, né? Então a gente viu que quando a gente trabalhou o texto, agora eles são o mesmo texto, só que na hora de plotagem eles estão exatamente iguais, só que são desenhos de metro, milímetro, centímetro. E por último eu vou copiar aqui, vou jogar na tela aqui, e agora eu vou fazer o meu texto do milímetro realmente. Então o que acontece? Seleciono o texto, vou lá na altura, pego a calculadora e eu posso direto aqui, por exemplo, fazer o que eu quero, 2.5, desculpe, vezes 50, divididos por quanto? Por 1. Ah, mas vai dar 125. Sim, a gente está falando para o CAD que toda a unidade de desenho que eu estou usando, ela é 1 para 1 no milímetro. Então ele está convertendo dessa forma. Qual que é a altura do texto que eu tenho que usar? 125. O que acontece? Então agora, visualizando os textos, eu vou até escrever um pouquinho mais aqui para vocês não acharem que eu estou usando viewport diferente, nem nada. Eu vou escrever embaixo qual que é a unidade de trabalho que esse texto está usando. Então aqui é o metro, tá? Aqui é a unidade do centímetro. Vamos reposicionar aqui um pouquinho. E esse último aqui, que é o principal do milímetro, eu também vou pôr aqui que a unidade é o milímetro, tá? Então, quando a gente desenha no AutoCAD, a gente tem que entender que, independente da forma que eu desenho, independente se eu estou desenhando em centímetro, milímetro ou metro, o importante é fazer a conversão unitária para criar a altura do texto certo. Então aqui, dessa forma, eu consigo que todos os textos, independente de eu desenhar no milímetro, no centímetro, no metro, quando eu coloco ele na prancha de plotagem, ele saia realmente com a escala de configuração visual correta. Tranquilo? Então é assim que vocês conseguem configurar. Essa informação de cálculo você também usaria, por exemplo, para configurar uma cota, né? Então a gente tem a cota lá do nosso projeto. Quando a gente está editando o texto aqui, a altura que esse texto aqui usa seria bem nesse conceito de eu saber que esse estilo de cota eu tenho uma escala de saída que eu tenho que preparar ele, tá? Assim, então, você conseguiria configurar as escalas de saída certinha da tua cota. Oficialmente falando, esse era o jeito antigo que o AutoCAD trabalhava, é um jeito que ele pensa desde a origem dele de como configurar o software, mas quando se trata de escalas, a gente no futuro ainda também tem uma ferramenta mais avançada que trabalharia aí também as escalas que a gente chama de escalas anotativas, que é a função automática de fazer esses cálculos de ajustes. Tranquilo? Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal.